E mais uma vez um acontecimento paranormal verídico volta a tomar corpo dentro de uma trama hollywoodiana. O filme Invocação do Mal 2, O Fantasma de Enfield, nos trará a história verídica que aconteceu com uma família de 5 pessoas, exatamente na cidade de Londres, na Inglaterra. E é isso que nós vamos conversar hoje em Vídeo Mistério. Meus amigos, este sem sombra de dúvida é um dos casos fantasmagóricos mais arrepiantes de toda a história da investigação paranormal. E ele começou a acontecer exatamente no ano de 1977, no bairro de Enfield, que fica exatamente ao norte da cidade de Londres. Inclusive eu conheço muito bem essa região, pois eu morei ali do lado, num bairro muito próximo, e desde já começo a adiantar para vocês que é um bairro muito sombrio, de verdade, que possui uma arquitetura bem pitoresca a esse tipo de filme como Invocação do Mal 2. Porém, vamos deixar um pouco de lado a questão do filme, afinal de contas, quem quiser saber mais sobre ele, pode encontrar lá no nosso canal Cine Bobagens e Videotapas, onde inclusive eu já fiz 3 vídeos falando sobre essa produção que é dirigida pelo diretor James Wan. Porém, curiosamente, o caso também foi narrado pelo enigmático casal de demonólogos Lorraine e Ed Warren, os personagens principais deste filme Invocação do Mal. Porém, oficialmente ele foi investigado por Maurice Grosse, um membro da Sociedade Britânica de Paranormalidade. Sim, e é exatamente esse senhor que eu citei ainda há pouco, Maurice, que foi quem realmente tomou a frente do caso. Eu vou explicar o porquê ele demorou quase um ano exatamente para que ele tomasse realmente a frente de todos os trabalhos de estudo que estavam realizados dentro daquela casa, e foi ele que não só mapeou o que estava acontecendo, como começou a orientar a família sobre as diretrizes que teriam que ser tomadas dali em diante. E é muito curioso que durante o vídeo nós vamos perceber inclusive algumas gravações e fotografias que a equipe liderada pelo Maurice conseguiu realizar dentro da casa. São fatos extremamente assustadores, né? Eu já aviso desde já para você que tem estômago fraco, ou você que realmente fica com medo quando vê esse tipo de coisa, que ao decorrer do vídeo nós vamos colocar imagens muito assustadoras, inclusive da Janet, que foi a garotinha de 11 anos que mais foi afetada por esse espectro dentro da casa, onde ela inclusive apresenta manifestações físicas, incorporando aquele espírito que estava ali dentro daquela casa e conversando inclusive com a equipe de paranormais. Porém, para nós começarmos a narrar desde o início, é bom lembrar mais uma vez que tudo começou em 1977, lá no bairro de Enfield, em Londres, na Inglaterra, onde a senhora Peg Harper vivia com seus 4 filhos em uma casa que era alugada. Alguns fenômenos bizarros então tiveram início. Janet, que tinha na época 11 anos, viu algo se mexendo em seu quarto e achou aquilo muito, mas muito estranho. Depois foi a vez de Margaret, que na época tinha 12, também notar algo fantasmagórico, como a materialização de objetos, móveis voando, ventos gelados e até alguns incêndios que aconteciam ocasionalmente. Já certa noite, os garotos Johnny, que na época tinha 10, e o Billy, que tinha 7, apavorados, chamaram seus pais para ver algo acontecendo com Janet. E esse algo foi um transe seguido de uma levitação da garota. Fato que começou a ocorrer e se repetir em várias e várias vezes. Como eu disse ainda há pouco, com a própria voz de Janet também que se alterava em algumas vezes. Bem, pessoal, o que aconteceu exatamente? Porque eu acredito que isso se perdurou durante vários anos. É que logo durante o primeiro período que algumas manifestações aconteceram, a senhorita Peg, que era ali uma chefe de família, inclusive mãe solteira, ela ficou muito receosa em comunicar entidades religiosas, debater o fato com vizinhos ou com outras pessoas, porque ela tinha aquele medo, pois como ela era uma mãe solteira, e a Inglaterra é ainda até hoje um país muito conservador, entendo que ela ficou com aquele certo receio de pensarem que ela estava ficando louca, que os filhos estivessem sofrendo de algum tipo de alucinação, e ela começou a ocultar esses fatos daquele melhor estilo: puxa vida, uma hora isso passa, uma hora isso daí vai embora. Porém, foi quando a coisa realmente começou a tomar um vulto ainda mais forte. Mas antes de eu entrar nessa questão, é bom eu detalhar um pouco, quando eu disse aqui que foi a Janet que foi a mais afetada, e também coincidentemente ela que presenciou
a primeira manifestação um pouco mais forte desse espírito que estava habitando ali aquela casa, foi que ela estava brincando com aquele jogo que todos nós conhecemos, né, aquele brinquedo de criança chamado Lego, né, de montar algumas peças, quando ela de repente ela virou para trás e viu essas peças se mexendo sozinha. Olha só, você que ainda gosta de brincar de Lego, acho que com certeza agora você não vai virar as costas para o seu brinquedo. Porém, quando isso começou a tomar um pouco mais de força, as outras pessoas, as suas irmãs, elas também começaram a notar coisas muito estranhas acontecendo, né? Começaram a ver que isso não era apenas um fruto da imaginação da pequena Janet. Quando isso começou a aumentar, a própria senhorita Peggy, ela não conseguiu segurar, né, toda aquela ansiedade, não só em querer desvendar, mas como também querer ver o sucesso das suas próprias filhas, e acabou comentando isso com um amigo dela que já tinha ouvido falar ocasionalmente do Sr. Maris, que era na época um profundo estudioso dentro dessa área da paranormalidade e que inclusive, como eu disse ainda há pouco, fazia parte da sociedade britânica, que era imbuída realmente se aprofundar dentro de casos que aconteciam lá. Inclusive ele tinha muita amizade com os Warren também, né? Ambos trocavam experiências. E foi exatamente quando esses pesquisadores começaram a trabalhar no local, trataram de instalar câmeras de disparo automático pela casa toda, mas principalmente no quarto de Janet, onde acontecia o que eles acreditavam ser uma possessão poltergeist. Bom, e é a partir daí que a coisa começa a tomar um tom, uma dimensão assustadora tremenda. Eu estou começando a passar algumas fotos aí para vocês acompanharem o que essas câmeras elas pegaram de fato, né? E as imagens que mais nos impressionam são essas imagens das levitações da Janet, que inclusive o diretor James Wan ele trata com muita propriedade dentro do filme Invocação do Mal 2. Nós percebemos o quê? Que essas imagens elas foram feitas cruas e na época dentro de rolos de filme. Afinal de contas, se os mais jovens ainda não estão inteirados, nessa época não existia câmera digital, né, com arquivos, né, computadorizados que você descarrega diretamente na máquina, como nós fazemos hoje. A coisa era totalmente feita por rolo, o que não que dificultava, mas deixava com uma complexibilidade ainda mais difícil de ter fraude dentro deste material. Sem contar que outros programas como Photoshop e outros mais eram totalmente inexistentes e até mesmo inimagináveis pelas pessoas que tinham acesso a esse tipo de pesquisa na época. Dentro disso, o caso começou a tomar uma proporção enorme. Os jornais se interessaram pelo caso, muitos dos tabloides sensacionalistas, como o próprio The Sun lá na Inglaterra, inclusive as TVs começaram a margear o bairro, fazer várias matérias, inclusive com a família, e é um desses documentários da BBC, né, ou como nós chamamos aqui no Brasil, a BBC de Londres, que eu consegui algumas imagens aqui mesmo na internet para estar disponibilizando para vocês. Imagens essa que é, por exemplo, essa primeira do Sr. Morrissey, que instalou ali também, além das câmeras, um gravador na época, né, um gravador de som, para que ele tentasse captar algo na casa. E ele conseguiu, de fato, ele conseguiu captar estranhas vozes, como é nos proposto, né, quando ele está falando nesses pequenos trechos aí para a BBC, como estava sendo toda a pesquisa que era feita dentro do território. E não bastasse isso, Janet, que era mais afetada, começou a ter outros tipos de manifestação, ao que nós chamamos aqui no Brasil, por exemplo, de incorporação. Ou seja, o espírito que estava ali dentro da casa começou a querer se comunicar, ter um contato com todos, falando através de Janet. E o que chama mais atenção é que ela era uma garota na época de exatamente 11 anos de idade e ela não possuía cordas vocais para estar proferindo aquele tom de voz acentuado e grossa ao qual ela se comunicava com todos. Seguido a isso, neste documentário que a BBC acabou indo fazer com a família, o repórter propôs uma entrevista com as duas meninas, inclusive com a Janet, onde ao ser entrevistada, no meio da entrevista, o espectro, né, o fantasma, ele acaba se manifestando. E esse trecho que nós vamos ver agora. How many voices are there? 600. 600 the voices. I know the joke. How many really are there, Margaret? I think so far we've had 10. Ray. s- Yeah. I do.
Who's that? What? Who's that, Janet? Pardon? Stuart. God, Nicky Howers. Don't you ever get a sore throat, Janet? No. Sure. Yeah. You never get pain in the back of the neck or something? No. Oh, what do you mean? I'm sorry, I'm not with you. Well, perhaps, Guy, perhaps you've got something to say, son. Yeah. I'd like to know how you make this noise without bashing Janet's vocal cords to pieces. If I do it for half a minute, I get a sore throat. Is anybody there? No. Who's there? Doctor. Doctor Who? Bem assustador, não, pessoal? Porém, a garota, ela começa a relatar dentro dessa entrevista para a BBC o que o espírito, na verdade, que estava ali dentro daquela casa queria e o que ele exatamente ele falava com ela. Ela conta que logo de início ela começou a ver aquelas pequenas manifestações, porém ela diz que tinha flashes muito vagos quando ela começava a levitar dentro da casa, de que ela estava praticamente em outro local, em outra dimensão. Ela não conseguia acordar, é como se ela estivesse dormindo e ela não conseguia acordar realmente. E é isso que nós percebemos nessa cena, por exemplo, aí, que o diretor James Wan, ele consegue explorar dentro do filme Invocação do Mal 2, onde a Janet ela está ali dentro de um cenário, sozinha, totalmente evacuado. E outro relato que nessa própria entrevista a Janet conta é que ela começou, antes do espírito se manifestar dentro dela e começar a falar através dela, é que ela sentia muitas dores, mas muitas dores no pescoço. Ela até diz nessa entrevista que é como se alguém estivesse tentando enforcar ela, ou alguém estivesse dando algum tipo de soco exatamente nessa parte da nuca dela. Então isso também é outra coisa muito curiosa, né? Outra manifestação que realmente, além de assombrar toda a família, judiou muito da garota. E falando ainda mais sobre o Maurice Grosse, ele era um pesquisador paranormal muito, mas muito conceituado mesmo em todo o mundo. Existem registros que, inclusive, em uma certa época, durante os anos 80, ele chegou a vir estudar alguns fenômenos paranormais no estado de Minas Gerais, aqui mesmo no Brasil. Porém, outro relato também que ele é muito sombrio e ele é muito assustador, foi quando um fotógrafo de alguns desses jornais que estavam registrando o caso, esteve na casa e quando ele foi registrar a imagem de um dos objetos que se movia, segundo as garotas ali, bem próximo à sala de estar, esse objeto foi instintivamente arremessado contra a lente da câmera, inclusive quase chegando a ferir o rosto desse fotógrafo. Curioso é que nenhum tipo de padre exorcista, ou mesmo os estudiosos de paranormalidade, conseguiram dar um jeito na situação. E como nós relatamos aqui, os fatos eles foram se sucedendo por mais de 4 anos, e tentativas como o exorcismo ou mesmo as próprias atividades dos estudiosos não surtiram efeito. E quando foi aproximadamente no ano de 1981 que, segundo os estudiosos, acabou se descobrindo que foi uma espécie de um dos moradores que havia morado dentro daquela casa, e inclusive eventualmente teria sido morto, assassinado, decapitado durante o passar da Segunda Guerra Mundial. Talvez revele aquelas circunstâncias das dores no pescoço que a Janet manifestava antes mesmo de incorporar, estar falando ali com a voz do espírito. Porém, foi nesse mesmo ano de 1981 que os fatos pararam de acontecer, não só com a casa, e sim com a família toda. Foi aí que realmente o pessoal teve aquele sossego e conseguiram começar a viver uma vida aparentemente normal. No ano de 1983 para 1984, essa mesma família se mudou de lá, e até então não se tem mais notícias exatamente qual é hoje o paradeiro das meninas, se elas continuam ou não tendo algum tipo de contato com coisas estranhas, ou mesmo o que fazem da vida hoje, não só elas como sua mãe.
E foi com este relato que nós encerramos assim a primeira fase da série Vídeo Mistério aqui no canal Fato Notícias. A partir do mês de fevereiro nós viremos com episódios novos e uma proposta ainda mais remodeladas. Porém, enquanto isso, eu vou deixando a dica para que vocês possam acompanhar os outros vídeos que estão aqui no canal. Nós temos a playlist também que eu vou estar disponibilizando aqui na descrição. E se você ainda não está inscrito também aqui no Fato Notícias, inscreva-se já e continue acompanhando este canal de variedades que nós levamos até vocês. Eu, Luiz Felício, vou ficando por aqui, enviando aquele grande abraço e continuem ligados no Vídeo Mistério.